No ano de 1633, o até então não tão renomado pintor holandês Rembrandt, ele pintava uma das suas telas que o colocaria na Galeria da Fama anos depois. Você já deve ter ouvido falar sobre a cruz suspensa, ou The Reason of the Cross. É uma imagem que você tem uma cruz levantada, uma caricatura do Cristo que está posto sobre aquela cruz, e você tem ali autoridades religiosas, soldados com lanças, e como Rembrandt gostava de ser um tipo de autorretratista, ele se coloca na imagem. Se você observar bem, lá está o pintor, aos pés da cruz pintada. É interessante esse quadro, porque Rembrandt ele parte da ideia de que o que crucificara Cristo, o que colocara Cristo naquela cruz, não foi apenas a mancomunação dos religiosos judeus com os guardas e autoridades romanas, mas foi o seu pecado e o meu pecado. Rembrandt se coloca como um daqueles que de alguma maneira poderia ouvir do apóstolo Pedro: você matou o Cristo. Você deve lembrar, depois do episódio da descida do Espírito, no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro, cheio de ousadia e intrepidez, se coloca de pé diante de uma multidão que estava ali para a festa de Pentecostes, uma das principais festas em Jerusalém, e ele diz assim: vocês mataram, vocês crucificaram o Cristo. Ora, nós sabemos que nem todos aqueles tiveram marretas nas mãos, ou pregos para empunharem sobre Cristo e lançarem sobre os seus membros, suas mãos, seus pés. Mas Pedro não hesitou em dizer: vocês crucificaram o Salvador. Meus irmãos, estamos nos aproximando da Páscoa. E a partir de hoje, até o último domingo desse mês, nós estaremos expondo alguns textos que nos falam sobre Cristo e a sua cruz, a sua obra de redenção. E eu queria então começar do Antigo Testamento. E queria convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Isaías, capítulo de número 53. Isaías 53, a partir do versículo 1 até o versículo 12, eu estarei lendo todo o capítulo e peço que você acompanhe com atenção o que diz a palavra do Senhor. Isaías, profeta messiânico, capítulo de número 53. O versículo 1 diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de nós, de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos,
porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos. Tanto quanto recente, na euforia desse momento pascal, um determinado repórter da internet, o internauta, na cultura da celebrização, falávamos isso hoje pela manhã, que todo mundo é meio famoso. Eu até brinquei dizendo que não basta se você tem 1 milhão de seguidores ou 5 seguidores, e dos 5, 3 são seus parentes que moram no sítio, não têm nem acesso à internet. Fato é que em algum momento você se sente famoso, e no direito de ter voz, de ter vez, de falar e de se sentir ouvido, né? E um desses internautas, blogueiros famosos, ele disse assim: os evangelhos são claríssimos. Jesus morreu porque confrontou o templo, confrontou o sistema e confrontou a exploração dos pobres. Deixa eu repetir para você. Jesus morreu e a condição causal da morte de Jesus foi porque ele confrontou, se opôs, hesitou-se a se submeter a um sistema do templo, que é o sistema da religião, um sistema de dominação, a saber, o domínio romano, e a exploração dos pobres, dos vulneráveis e dos necessitados. A pergunta que eu faço para o seu coração nessa noite, à guisa de introdução desse sermão, é se esses seriam motivos suficientes para fazer com que o Filho de Deus se despisse da sua glória, assumisse a forma humana e como homem vestido de toda a humanidade, porém sem pecado, ele caminhasse até o madeiro, onde sofreria de forma atroz a dor da nossa culpa e da nossa condenação por conta dos nossos pecados. Será que o sistema político, econômico, ditatorial, religioso, seria capaz de tirar Deus do seu trono e fazê-lo descer este mundo simplesmente para livrar o homem de uma suposta exploração de poder, ou então por uma questão de sucateio econômico, ou para livrar a alma do pobre simplesmente da pobreza? E a resposta é um ressonante não. Nenhum destes motivos seriam suficientes, ou seria suficiente, para colocar Cristo na cruz. Algo mais grave estava em voga. E eu queria, olhando para esse texto, considerar com você 3 possíveis causas do sacrifício de Jesus, da sua morte vicária. O que foi que trouxe o Filho de Deus a este mundo? Para colocar os seus pés santos nesta terra maculada pelo pecado. O que fez com que Cristo vertesse o seu sangue e sorvesse até a última gota do cálice da ira de Deus em nosso lugar. O que estava por trás? Quais são as causas da sua morte e do seu sacrifício? E eu quero começar dizendo aquilo que falei na imagem citada do Rembrandt. São os nossos pecados. A malignidade do pecado, em algum motivo, atraiu Cristo à cruz. E eu quero provar isso biblicamente. Volte os seus olhos mais uma vez para o texto, Isaías 53, veja comigo o versículo 5. No versículo 5 diz assim: mas ele foi, obrigado irmão, ele foi traspassado pelo quê? Pelas nossas transgressões. Nós transgredimos a lei de Deus. Nós somos réus declarados culpados. Nós não somos inocentes, nós chutamos a lei de Deus para longe de nós. Nós quebramos os seus preceitos e nos contradizemos diante da sua vontade. A verdade é que nós somos transgressores. Ele diz ainda no versículo que nós estávamos lendo: mas ele também foi moído pelas nossas iniquidades. Veja, a nossa transgressão, a nossa iniquidade. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o quê? A iniquidade de todos nós. O Senhor está depositando sobre ele a iniquidade e o pecado de nós todos. Ainda no texto, versículo 8. Pois juízo opressor foi arrebatado, e da sua liagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por quê? Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Versículo 10.
ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando ele der a alma como oferta pelo pecado. Agora o versículo de número 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Cada um desses textos aponta para a realidade de que Jesus está indo à cruz para pagar uma conta. Existe uma transgressão, uma infração da lei que o leva à cruz. É o nosso pecado. Você deve lembrar, meu irmão, que segundo a Bíblia, o pecado não é apenas uma falta moral. Não é apenas algo que a gente faz contra Deus e o deixa entristecido. O pecado é mais que isso. O pecado, segundo as Escrituras, é uma quebra da lei de Deus. É uma transgressão deliberada do nosso coração, das nossas volições, dos nossos atos em relação ao Senhor e à sua santa palavra. O pecado, desde os primórdios, trouxe uma quebra na relação entre o homem e Deus. O pecado suscita a ira de Deus. O pecado atrai o juízo de Deus. E foi o nosso pecado que, em alguma medida, conduziu Cristo à cruz. Não foram os nossos problemas pessoais, não foram os nossos problemas econômicos, não foi a necessidade de estabelecer um governo político mais equilibrado nesta terra, foi a necessidade de resolver o problema do pecado. Quem, senão Deus, seria capaz de resolver o problema dos nossos pecados? Perceba que Jesus ele já nasce para morrer. A sua condição de natalidade já estava fatalmente convergida para o Calvário. Ele vem a esse mundo, meus irmãos, porque num dia, no tempo e na história, o pecado entrou na nossa vida, a partir dos nossos pais federais, Adão e Eva, e começou a deturpar toda a boa criação de Deus, fazendo-se necessário então que o Cristo assumisse a cruz para resolver o problema que homem nenhum seria capaz de resolver. Quando a gente olha para Gênesis capítulo 3, até então, capítulos 1 e 2, a história era perfeita, perfeitamente harmônica, tudo estava saindo conforme o bom, perfeito e orgânico plano de Deus, até que num dado momento a serpente aparece no jardim, e isso também está de alguma maneira condicionado ao decreto divino, não vou entrar nesse mérito, mas a serpente entra ali no jardim, começa a conversar com a mulher, e começa a distorcer a palavra, e persuadi-la ao erro, ao engano, subverter a ordem, subverter os valores, subverter o conceito de identidade, de fonte de conhecimento, e no dado momento ela cai, e ela cai juntamente com o seu esposo. O pecado então passou a ser parte da história humana. Mas lembre que ainda no capítulo 3 de Gênesis, já existe uma promessa, o que alguns chamam de proto-evangelho. A primeira vez que o evangelho é pregado e anunciado, não é por um profeta ou por um apóstolo, é pelo próprio Deus. E ainda ali nas condições de vergonha, de culpa e de medo, onde os nossos pais estavam tentando ocultar e camuflar a quebra do mandamento no jardim, diz que Deus foi ao encontro deles, estabeleceu um tribunal, chamou-os à responsabilidade, mas tomou uma providência. Deus fez com que peles servissem para cobrir a vergonha dos nossos primeiros pais. Mas pensa comigo aqui, de onde vieram essas peles? De onde é que vem pele? E a Bíblia diz explicitamente, peles de animais de cordeiro. Isso já prenuncia Deus lidando com o pecado, mostrando uma verdade fatal e fundamental, de que se Deus, irmãos, não tivesse tomado qualquer providência contra o pecado, e contra essa rebelião cósmica do coração humano contra ele, nada o homem faria por si mesmo. E já estava prenunciado desde então, de que o Cordeiro de Deus seria morto, seria transpassado por conta dos nossos pecados, e derramaria de uma forma suficiente e eficiente o seu sangue,
para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida eterna. Desde então ficou dito, testemunhado e simbolizado nos cultos que aconteciam no tabernáculo móvel ou no templo, de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Já dizia o profeta no Antigo Testamento: aquele que pecar, a sua alma morrerá. E o próprio Deus falara para Adão: no dia que você comer desse fruto, certamente você morrerá. Então existe um problema chamado pecado, que clama por sangue. Mas existe também um ato providente de Deus, desde os primórdios, no prenúncio de um Messias, de um Salvador, de enviar na plenitude dos tempos aquele que nasceria para morrer, não como um mártir da paz, mas morreria como sacrifício perfeito pelos nossos pecados. A morte de Cristo não é um tipo de modelagem sacrificial, dizendo assim: eu morri, agora morram vocês também. Não é um tipo de exemplarismo moral, dando a ele algum tipo de reputação de um homem bom, que morreu pelos maus. Não é sobre isso. A morte de Jesus é sacrificial, é expiatória. Do mesmo jeito que o sacerdote pegava um animal, o cordeiro era levado até o altar do sacrifício e era ali imolado, o seu sangue era vertido. Para quê? Com que finalidade? Para que aqueles pecadores não fossem consumidos pela justa e santa ira de Deus. O animal era morto simbolicamente, apontando para aquele que haveria de vir. E João disse a seu respeito, quando ele se aproximava do Jordão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte de Jesus, ela foi uma morte para tratar, para lidar com a malignidade do pecado e as suas consequências no mundo. O que causa essa morte de Jesus é a presença e a intromissão do pecado na história. Não houvesse pecado, não haveria necessidade da cruz de Cristo. Ele está morrendo porque alguém pecou, mas não foi apenas Adão, nem Eva. Todos nós pecamos. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, que pelo pecado de um só homem, todos pecaram e veio a morte. Foi o meu e o seu pecado também. É fácil nós transferirmos esta nossa culpa pecaminosa para Adão e Eva e depositarmos na conta deles esta grande miserabilidade de ter trazido Jesus à cruz. Mas eu queria que você soubesse que, segundo a Bíblia, você está naquele quadro de Rembrandt, aos pés da cruz, o sangue sendo derramado, o Cristo agonizando na sua alma. Tem ali o seu e o meu pecado, a minha e a sua culpa, a minha e a sua transgressão, as minhas e as suas iniquidades estão ali, encravando naquela cruz. Você pode ter certeza que muito mais do que a força brutal de um soldado romano, foram os meus e os seus pecados, apontados como uma lança muito mais afiada no coração do Cristo. O pecado é uma grande tragédia, e precisou que Deus enviasse dos céus o seu único Filho, para, vestido de humanidade, representar uma humanidade que caiu, que pecou, que está distante de Deus. Meu irmão, isso deveria nos constranger. Devemos, talvez faça esse esforço, quando você chegar em casa, ou quando sair daqui, stalkeie o Google, e olhe lá a imagem de Rembrandt, e você vai colocar-se no lugar daquele pintor. Porque também o seu pecado estava ali. A morte de Cristo foi causada pela malignidade do pecado. Segundo, a morte de Cristo, ela foi causada pela eterna vontade do Pai. Olhe comigo para mais alguns versículos do mesmo capítulo. Versículo de número 4. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido o quê? De Deus e oprimido. Deixa eu talvez clarear um pouquinho essa tradução. Como você leria se tivesse assim, ferido por Deus e oprimido? Às vezes a gente acha que o sofrimento de Cristo
foi apenas de causa humana. Uma cruz pesada nos seus ombros, os algozes soldados com os seus azorragues, aqueles chicotes, cujas pontas tinham pedaços de ossos que cravavam nas costas e saía arrancando um pedaço do couro. Talvez você ache que Cristo foi meramente oprimido porque colocaram cravos nas suas mãos e uma coroa espinhosa sobre a sua cabeça. Mas veja, o texto sagrado vai dizer que ele foi ferido por Deus. Se você não está convencido disso, leia comigo o versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor Deus, fez cair sobre ele quem? Sobre Cristo. Deus fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos nós. Perceba que não é apenas o pecado quem está colocando Jesus na cruz, mas o eterno, sábio e santo propósito de Deus. É Deus quem está levando o seu próprio Filho ao Calvário. Ainda no texto de Isaías 53, vá comigo para o versículo 10, por gentileza. Diz assim: todavia, ao Senhor, mais uma vez, Deus, ao Senhor agradou moê-lo. Foi Deus quem o moeu. Foi Deus quem o fez enfermar. Perceba o texto. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Isso torna a mensagem da cruz ainda mais sublime e gloriosa. Não bastasse a tristeza, a malignidade do pecado, que ofende a Deus e que faz com que Ele desça do trono na pessoa de Cristo e assuma um lugar que era nosso, substituindo a nossa morte, a nossa danação, o nosso lugar de pecador, sendo Ele sem pecado, mas fazendo-se pecado em nosso lugar. O próprio Pai resolve trazer o Filho ao sacrifício. Você deve estar lembrando de uma história. Se você volta a Gênesis, deve recordar-se daquele dia em que Abrão acorda com uma mensagem divina, dizendo assim: toma o teu filho e entrega-o a mim como sacrifício. Diz o texto que sem qualquer contestação, sem indagação, sem inquirimento contra o divino, Abraão sai com Isaque e alguns dos seus capatazes até o sopé do Monte Moriá, e chegando aqui ele diz assim: vocês ficam e nós vamos subir, nós iremos adorar a Deus e depois retornaremos. Aqueles homens ficam e agora a caminhada era uma caminhada solitária de Abraão e seu filho. Chegando no cimo do monte, ali estava um altar preparado e o filho inocentemente pergunta: pai, eu estou vendo o altar, já tem fogo, tem lenha, tem o cutelo para o sacrifício, mas onde está a oferta? Onde está o sacrifício? E aí onde se profere uma emblemática frase, onde Abraão diz: no monte o Senhor proverá. E naquele ato pesado de dor, quando Abraão levanta o seu cutelo para ferir o seu próprio filho, diz a palavra que do alto dos céus brada a voz de Deus, interrompendo aquele ato, porque Deus nunca aceitou sacrifícios humanos, senão do próprio filho. Quando ele olha para o lado, diz que havia um animal, preso pelos chifres em garranchos. Ele toma aquele animal, coloca-o sobre o altar e o sacrifica. Essa história termina com um suposto final feliz. O filho não morreu. O pai desce do Moriá com seu filho, certamente junta os seus moços, quem sabe chega em casa e oferece um jantar celebrativo, porque a sua fé foi testada e provada, e ele se viu aprovado. Mas no monte da dor, no Calvário, o pai não volta com seu filho. Imagine agora essa cena sendo reproduzida de novo, milhares de anos depois. Não é mais Abraão e Isaque quem estão subindo ao monte. É o Deus Pai, conduzindo pela mão o seu próprio filho para o sacrifício. Agora, traga à sua mente essa imagem do filho dizendo: pai, é claro que ele sabia de todas as coisas, mas entenda agora a linguagem metafórica: pai, eu estou vendo a cruz. Eu estou vendo o altar.
já tem lenha, já tem fogo. Mas onde está o sacrifício? O pai entrega o seu filho. E naquele dia, uma voz do céu não interrompeu o ato sacrificial. Pelo contrário, confirmou. Quando na cruz, enquanto agonizava, Cristo, o Filho, ouve do seu próprio Pai as dolorosas palavras: silêncio. Essas palavras que eu estou falando, essa aqui, ó. Silêncio, nada. E ele exclama dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? E ele ouve do outro lado: silêncio. Naquele dia, não apareceu um cordeiro substituto. O pai não olhou ao lado e viu um animal que pudesse substituir o seu próprio filho. Naquele dia, o eterno e perfeito Filho de Deus foi morto. No meu e no seu lugar. Pelos meus e pelos seus pecados. Pela entrega do Pai. Isso deveria nos constranger. Isso deveria fazer com que a nossa alma sangrasse por dentro. Deveria gerar em nós uma compulsão grata. Abraão não ficou sem o seu filho naquele dia. Mas o Senhor nosso Deus sim. Por 3 dias, Ele entregou o seu filho à morte. Ele desceu ao Sheol. Ele bebeu o cálice amargo da sua ira. Porque o Pai o entregou. No texto que eu mencionei, quando Pedro está pregando, cheio do Espírito Santo, e ele acusa a sua audiência, e o faz certeiramente, dizendo: vocês mataram o Cristo. Nesse mesmo texto ele diz: o Cristo que foi entregue por eterno desígnio e presciência de Deus. Isso é fantástico. Porque ao mesmo tempo em que Pedro diz que os assassinos de Jesus eram aqueles que ali estavam, que comungavam daquela morte, que gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Aqueles homens não eram menos responsáveis do que os soldados que o encravaram na cruz, porque eram pecadores, tais como. Mas o próprio Pedro entende que o sacrifício foi de uma expressão muito mais magnânima, muito maior. E ele disse: mas não foram apenas os seus pecados, foi o eterno propósito e desígnio de Deus, a presciência eterna de Deus, que conduziu o seu filho à cruz. Jesus foi à cruz, não apenas por conta da malignidade do pecado, mas por causa do eterno propósito de Deus. Terceiro e último aspecto. Jesus foi à cruz por causa da voluntariedade do seu amor. Veja, eu estou fazendo uma caminhada no texto, onde eu quero que você entenda quais são os fenômenos causais da morte de Cristo. E eu comecei dizendo que, primeiro, o pecado. Porque não haveria necessidade de cruz se não houvesse a existência do pecado no mundo. Cruz é expiação, cruz é redenção, cruz é sinônimo de salvação, cruz é sinônimo de perdão de pecados. Logo, não houvesse pecado, não haveria cruz. Segundo, eu disse que Cristo foi entregue e o segundo fenômeno causal foi a soberana vontade do Pai. É o Pai quem o está entregando, é o Pai quem está tomando as suas mãos e levando até o monte da dor e deixando-o ali e o fazendo enfermar, sofrer. É o Pai quem está fazendo isso. Mas o mais intrigante e interessante desse texto é que o Filho não hesita cumprir a vontade do Pai. E a sua entrega é parte da sua voluntariedade amorosa. Ele está indo à medida que o Pai está o levando. O Pai e o conselho da Trindade não está impondo. Ele não está indo à cruz como alguém que é simplesmente obrigado, como um réu que precisa pagar uma pena de morte a contragosto, a contravontade. O que é mais sublime na mensagem da cruz é que aquele que está sendo destinado à morte resolve voluntariamente tomar aquele caminho e ir naquele caminho até o fim, se fazendo homem de dores. Ele quis, ele se entregou. Veja comigo o texto. Ainda a esse respeito, versículo 4 diz assim: certamente, preste atenção, que existe um detalhe no texto. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Quem fez isso?
Jesus. Veja, a ideia é de que ele está tomando o fardo, ele está abraçando o fardo e carregando o fardo que não era seu, mas era nosso. Ele lança sobre os seus próprios ombros. Se em alguma medida o pecado faz isso, e o ato soberano da vontade de Deus também o faz, Cristo não está indo à contra-vontade, ele está tomando o fardo. E ele coloca sobre os seus próprios ombros. Ainda a esse respeito, versículo 7 diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Perceba esse detalhe, por que ele não abriu a boca? Ele poderia ter subido ao monte resmungando, reclamando, murmurando, mas ele não faz, e o silêncio do Cristo, o silêncio dessa ovelha sendo conduzida diante dos seus tosqueadores, daqueles que estavam a ultrajá-lo, revela que ele está submissamente cumprindo a vontade do Pai. Ele não resiste, ele se submete ao propósito santo do seu Pai. Versículo 10. Todavia, ao Senhor, como falamos, agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ora, preste atenção nisso. Quando der ele está dando a sua vida. O Pai o está entregando, o pecado está clamando pela morte de um inocente, mas o próprio Cristo, o Cordeiro, inocentemente se voluntaria e diz assim: eu vou. Meu irmão, você deve lembrar do Evangelho de João, no capítulo 10. Quando estavam tramando tirar a morte de Jesus, não foi uma ou duas vezes, mas algumas vezes fizeram isso. Tentaram antecipar a sua morte. E naquele texto especificamente, Jesus diz assim: olha, ninguém pode tirar a minha vida. Eu mesmo, voluntariamente, a dou. Você percebe como a cruz de Cristo é uma expressão do seu amor voluntário? É Ele quem está dizendo: eu vou morrer na cruz. Eu me submeto aos propósitos eternos de Deus. E Ele faz isso, irmãos, de forma bondosa, não coagido, mas cheio de compaixão e graça. Ele assumiu a morte com autoridade absoluta. Ele quis. Ele quis. Diante disso, eu pergunto para você, se essas são as causas da morte de Cristo, quais são as suas consequências para nós hoje? Porque saber que o meu pecado levou Jesus até a cruz, que a vontade soberana de Deus o conduziu até o madeiro, e que Ele voluntariamente, pelo seu amor, entregou-se, não coagido, mas por amor, é algo que já me deixa cheio de gratidão. Mas eu queria, olhando para o texto, lembrar que isso trouxe para nós alguns benefícios. Volte os olhos para o texto mais uma vez. Versículo 4. Versículo 5, especificamente. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz o quê, irmãos? Paz. Primeiro benefício destacado no texto, que é causado pela morte de Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus. Paz. Mas essa paz não tem a ver com a ausência de problemas, de dores, de sofrimentos, de angústias, infortúnios externos e internos. Essa paz tem a ver com a reconciliação. Por meio de Cristo, nós temos paz com Deus. Já não somos mais inimigos. O Senhor já não está com a sua face avermelhada para nós. Ele estendeu o seu rosto de graça em nosso favor e benefício. Ele já não nos chama mais de inimigos. Já não vivemos mais como filhos da ira, mas como filhos do seu amor. Se essa obra de Cristo lhe contempla, por meio da sua fé depositada nele, um dos grandes benefícios do sacrifício do Cordeiro, é que por meio dele, agora nós temos paz com Deus. Você pode dormir em paz,
sabendo que se acordando ou não, se você está em Cristo, a sua alma goza de paz com Deus. Significa dizer que agora já não resta mais nenhuma acusação, mais nenhuma condenação contra nós, porque Deus em Cristo já nos declarou justos. E o apóstolo Paulo diz, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, por meio de Cristo Jesus, temos paz com Deus. Paulo fala do ministério da reconciliação que lhe foi dado, que por meio de Cristo, Deus estava reconciliando consigo mesmo todas as coisas, o mundo. Isso é, trazendo paz. Mas se você não está em Cristo, você ainda está em guerra contra Deus. Isso me lembra o livro de Jonathan Edwards, que ficou famoso e era um sermão, onde a história conta que ele pregou com um pedaço de papel já envelhecido, uma lamparina ou uma vela em uma das suas mãos. Ele lia aquele sermão e o título do sermão era Pecadores nas mãos de um Deus irado. E a sensação daquela igreja, daquela audiência, era que as pessoas começaram a se levantar e se agarrar às colunas daquele prédio, porque pensavam que em algum momento o chão daquele espaço haveria de se abrir e eles seriam tragados pelas chamas do inferno. Porque terrível coisa é estar em guerra com o Deus Todo-Poderoso. Terrível coisa é estar diante da fúria e da ira deste Deus que é santo e justo. Mas se você olhar para Cristo, se você tiver a sua alma abraçada por Cristo, você não precisa mais fugir, nem correr. Você ganha o privilégio de ter paz com esse Deus. Essa é uma das consequências, temos paz com Deus. Ainda no mesmo texto, diz que Ele levou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aqui eu queria abrir um parênteses que eu acho que é importante. Uma das consequências da morte de Cristo, do seu sacrifício, é cura. Mas entenda, essa cura aqui é também, em algum aspecto, sinalizada nas curas físicas. Eu não lembro se eu falei isso no domingo, acho que foi domingo pela manhã, domingo passado pela manhã, quando eu falei dos sinais do reino. E eu disse que com a chegada do Messias, alguns eventos autenticariam e sinalizariam a sua messianidade e a chegada do novo mundo, do novo reino. O rei chegou, ele está trazendo o seu reino. Como é que a gente sabe disso? Isaías vai dizer, os cegos vão começar a enxergar, surdos vão ouvir, mortos vão ressuscitar, pessoas cativas e oprimidas serão postas em liberdade, e então ele proclamará o ano aceitável do Senhor, e vocês saberão, o reino de Deus está entre vocês. O Messias chegou. Aquelas curas eram sinais de redenção, eram antecipações do novo mundo. O Messias chegou e cada milagre apontava para essa realidade de que agora se instaurara, se inaugurara o reino do rei, o reino do Messias. E nós já podemos perceber que mortos ressuscitam, enfermos são curados, leprosos são purificados, porque o rei chegou e ele está antecipando e sinalizando o novo mundo. Mas, entretanto, todavia, porém, nós ainda não estamos vivendo no reino pleno de Cristo, no sentido do seu estabelecimento cósmico. O reino já, mas ainda não completamente, em toda a sua plenitude. Por essa razão, escute-me aqui, não use esse texto para acreditar numa crendice da teologia da prosperidade, do triunfalismo da religião dos nossos dias, de que se você vier a Cristo, você nunca mais adoecerá. Isso é mentira. É mentira. Estar em Cristo não significa dizer ser colocado numa bolha, numa redoma, em que não somos mais atingidos por nada. Eu costumo dizer que na teologia reformada, sobretudo holandesa, fala-se muito sobre a graça comum. Eu digo que na teologia bíblica existe a desgraça comum, que são aquelas mazelas que batem na porta do crente e do descrente, a dor que assola os que amam a Jesus e os que o desprezam. De modo, meu irmão, que aqui essa cura é algo muito mais pleno do que simplesmente viver sem doenças. Tem a ver com a restauração da criação.
Nele nós estamos sendo restaurados, recriados. Essa cura tem a ver com a plenificação da sua obra de redenção. É a ideia de Shalom, no seu mais pleno significado. O homem sendo reintegrado nas suas deficiências, voltando ao seu estado de ordem. É o Senhor estabelecendo a ordem no meio do caos. Ele foi pisado e pisoteado para que você e eu desfrutássemos desta vida recriada, desse mundo em restauração. Ele tomou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades, não apenas para que tivéssemos paz, mas para que já experimentássemos aqui e agora de um desfrute deste novo mundo por meio dos eventos de restauração. É a ideia de uma restauração plena. Veja, eu poderia falar de muitas outras coisas, mas vou me adiantar. O texto fala sobre o justo entregando-se pelos injustos. Na nossa teologia, nós aprendemos que isso é basicamente um conceito de justificação. Veja comigo o versículo 11. A parte B diz assim: o justo, com o seu conhecimento, fará o quê? Justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O que é justificação? Eu não sei se eu já fiz essa ilustração aqui, mas se não fiz, vou fazer agora para que você entenda e nunca mais esqueça. Imagine-se agora com o seu amigo aqui, José. José contraiu uma dívida no banco e a dívida dele foi bilionária. Eu não sei como ele chegou nessa dívida, mas a dívida dele é bilionária. José recebe um salário mínimo por mês e ele precisa pagar a conta. Mas ainda que ele vivesse centenas de vidas, se assim fosse possível, e claro que não é, ele ainda não conseguiria pagar o débito. Porque esse débito só aumenta. A correção, os juros, torna José ainda mais devedor. De repente, alguém chega no banco, ouve falar da história de José, e diz assim: eu quero fazer um crédito da minha conta para a conta dele. E ele pergunta para o gerente daquela instituição quanto é que ele está devendo, e o homem diz assim: ele deve 1 bilhão de reais. Aquele homem bondosamente diz assim: então, transfira da minha conta 2 bilhões de reais. E alguém podia dizer assim: mas por que 2 bilhões de reais, se a dívida de José era apenas de 1 bilhão de reais? E aquele homem responde a pergunta dizendo assim: para que, se porventura José tornar a dever, aquela dívida também já esteja paga. A justificação pela fé não é tão somente perdão de pecados, não é anistia de dívida. Veja, no primeiro momento, a conta de José está recaindo sobre a conta do credor. Eu não devo nada, mas estou assumindo uma conta que não é minha, estou pagando um débito que não é meu. A gente chama isso de imputação. A dívida dele recai na minha conta e a minha justiça, o meu crédito recai na conta dele. Mas não para por aí. José poderia voltar a dever de novo. E quem pagaria a sua próxima dívida? Quem assumiria a próxima conta? Porque vamos imaginar, se Deus nos salvasse, nos chamou, nos desse arrependimento para a vida, e de repente dissesse assim: olha, eu fui até aqui, essa é a minha parte, você está salvo, perdoei todos os teus pecados, as tuas dívidas foram encravadas na cruz, está tudo resolvido. Agora, escute aqui, daqui por diante é você e você, meu amigo. Toda dívida que você comprometesse com ela, todo pecado, você vai ter que pagar. Seria uma tragédia. No dia seguinte eu já estaria na boca do inferno de novo. Porque eu não dou conta de obedecer perfeitamente à lei de Deus. Eu não dou conta de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Não bastasse ele então assumir a minha dívida, morrendo no meu lugar. Não bastasse ele pagar a conta até ali, ele faz um crédito da sua própria justiça na minha conta, de modo que quando Deus me olha, Ele vê Cristo, o perfeito, o justo, o sem pecado, e Ele me trata então diante do seu tribunal como inocente, não porque o meu pecado apenas foi pago, mas porque a justiça de Cristo recaiu na minha conta e na minha vida. A Bíblia diz que Ele justificaria a muitos. Escute isso, meu irmão, se você está em Cristo, se Jesus Cristo carregou os seus pecados, se você é objeto desse amor gracioso e voluntário de Cristo,
Se você está dentro desse plano de Deus, por meio da fé, você não tem mais nenhuma dívida que o condene. Colossenses 2 diz que o escrito de dívida que era contra nós foi encravado na cruz. Ele juntou todos os seus inimigos, os expôs à vergonha e declarou sobre a nossa vida: está feito, está consumado, você é livre, livre, livre. Diante do tribunal do Deus mais santo do mundo, você já não tem mais dívida nenhuma, porque Jesus Cristo lhe representa diante de Deus, o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, Deus no lugar dos homens. Esse é o evangelho da cruz. Mas eu quero encerrar com a última consequência. Vou chamar de consequência da igreja. Não é o melhor termo, mas eu queria que você entendesse. Uma vez eu estava lendo esse texto e eu disse assim: e Jesus não ganhou nada com isso? Porque no final das contas parece que a gente sai ganhando, a gente ganha, a gente ganha, a gente ganha. Mas aí o texto diz que Deus resolveu recompensar o próprio Filho. Veja o texto. Ainda no versículo 10. Deus fez ele moer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então ele, Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Versículo 12. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. Com os poderosos repartirá ele o despojo. Preste atenção nisso. Esse é um benefício para nós, mas segundo a Escritura, é uma dádiva do Pai para o Filho, por ter cumprido cabalmente a sua missão e por ter feito todo o seu trabalho prosperar. Ele está dizendo assim: sabe qual é o presente que eu vou lhe dar? Uma igreja. Confesso que se eu fosse Jesus naquele momento, assim: Pai, eu dei minha vida, derramei meu sangue, assumi cruz, sofri o vilipêndio dos homens, o ultraje de todos que estavam à minha volta, fui cuspido, escarnecido, humilhado. O Senhor vai me dar a igreja. Esse povo que vai me dar um trabalho, já estou vendo. Esse fruto do penoso trabalho vai me dar também muita dor de cabeça ao longo da minha caminhada eterna, até aquele dia. Brincadeiras à parte, meus irmãos, mas quando eu olho para esse texto, eu percebo que uma das consequências da cruz de Cristo é isso aqui. Não haveria isso aqui, se não houvesse Cristo na cruz, derramando o seu sangue. Essa é a imagem do resultado do sacrifício perfeito de Cristo. Deus deu a ele um povo, e nós somos parte deste povo. Nós somos parte desta dádiva que o Pai dá ao seu Filho. Nós estamos dentre estes muitos que foram contemplados. Eu gosto de pensar na seguinte ideia: quando um guerreiro ia para a batalha, e ele usa essa imagem dos despojos, e ele lutava, e quando ele vencia, ele geralmente trazia os tesouros, as riquezas, e dividia com os seus generais e com os seus guerreiros. Cristo fez todo o trabalho. Deus, no seu plano eterno, cumpriu satisfatoriamente todo o plano. Você e eu, literalmente, não fizemos absolutamente nada. Aí entra a Dona Graça, que eu falei hoje pela manhã. E ela entra na história. E ele diz assim: eu vou repartir os despojos da minha guerra vencida com vocês. E eu quero que vocês tomem parte na minha vitória. E eu quero distribuir os tesouros que estavam escondidos em mim com vocês. E na pobreza de Cristo eu quero torná-los enriquecidos. Para que vocês lembrem disso. Vocês não fizeram absolutamente nada. Eu fiz tudo em Cristo. Mas resolvi repartir com vocês a alegria do benefício da salvação. Ele então abre os seus baús de tesouros
que emanam da cruz de Cristo, e convida aqueles que outrora foram inimigos seus para tomarem parte no seu reino e desfrutarem desse co-reinado e usufruírem dos tesouros inesgotáveis. Um dos benefícios da cruz de Cristo é um povo, uma igreja que Deus chama de sua. Isso é um privilégio. Privilégio. Eu encerro as minhas palavras fazendo recordar de um pequeno detalhe. Se o pecado colocou Jesus na cruz, e o fez porque o pecado é trágico, você e eu não deveríamos brincar tanto com o pecado como brincamos. Se você ama Jesus, e se o pecado é uma ofensa odiosa a Cristo, você e eu deveríamos amar mais a Cristo, detestando mais o pecado. Se você ama o seu Salvador, odeie o pecado, porque foi exatamente o nosso pecado que leva Cristo à cruz. Segundo, se você considera que Deus entregou o seu próprio Filho, meu irmão, por favor, não viva a sua vida cristã sem entregar menos do que tudo de si. Se Deus, que é Deus, entregou Jesus, se Ele conduziu Cristo, o seu próprio Filho, para morrer em seu lugar e em meu lugar, não é tolerável para você e para mim entregarmos a este Deus que tudo nos deu, menos do que tudo de nós. Entregue toda a sua vida, todo o seu tempo, seus talentos, seus tesouros aos pés de Cristo. Terceiro e último, se Jesus Cristo assumiu voluntariamente a sua carreira e a sua corrida em direção à cruz, submetendo-se à vontade do Pai e fazendo isso com amor, não deveríamos nós, como vimos nessa manhã, também subjugar as nossas vontades rebeldes à vontade do Senhor e dizer a cada dia: Senhor, faça em mim e cumpra em mim o teu querer? Jesus talvez esteja nos ensinando e modelando para nós um estilo de vida cruciforme, onde o cristão submete-se a Ele, dizendo: Senhor, que prospere em mim a tua vontade. Mas não esqueça, nos seus dias mais assombrados, quando você se vê desanimado em carregar a sua cruz, lembre-se que Jesus fez isso primeiro. Ele trocou a alegria que lhe estava proposta em troca da ignomínia, da vergonha que estava reservada para você e para mim. Em nome dele e por amor a ele, tomemos também nós a nossa cruz, dia a dia, negando as nossas próprias vontades e seguindo também até a morte. Não aquela morte vicária, porque essa já não se faz mais necessária, mas o morrer diário da nossa vontade ambiciosa, o morrer diário dos ídolos do nosso coração, o morrer diário das nossas vontades transgressoras que competem com a vontade de Deus. Que o Senhor nos ensine, não apenas a sermos beneficiados pela cruz, mas a vivermos uma vida centrada na cruz, para a glória do seu nome.